Vamos lá, começando, a gente está no Daf Kaf Amud Aleph. Ontem a gente trouxe uma pergunta no fim do Amud passado. A Bai perguntou o seguinte: alguém que enterrou um falecido durante o Hag, certo? Que ele não começa a fazer a veluta. Os dias do Hag, que ainda tem, se foi, por exemplo, no terceiro dia de Pesach, ainda tem 4 dias. Os 4 dias de Pesach, eles contam para o Shloshim ou não contam para o Shloshim? Para Shivá, com certeza não, porque ele não está fazendo nada. Mas talvez para o Shloshim, sim, porque ele não está cortando o cabelo nessa época. Desculpa, vou voltar de novo rapidinho. E aí, Rava respondeu para ele. Aqui a pergunta de Abai para Rava. E aí ele respondeu, Amarlei Nole, não conta, certo? Esses dias não contam para o Shloshim vai começar junto com a Shivá depois que acabar o Hag. Eitive, perguntou Abai para Rava. Regel olalo eliminante shloshim. O regel, o Hag, conta para a contagem dos 30 dias para o shloshim. Keitzad, kavro betchilat regel, mone shiva achar regel. Alguém que enterrou um parente e faleceu no começo do Hag. A Shiva, ele vai começar só depois do regel. E quando ele começar a Shiva depois do Hag, já não é, na verdade, os 7 primeiros dias do luto, na verdade, já está depois. Mas, já que ele não fez os costumes da Shivá, certo? De rasgar a roupa, sentar baixo, não tomar banho, ele vai fazer isso tudo depois. O Melachton Asetel de Acherim, outras pessoas podem trabalhar por ele, embora na Shivá não possa, aqui já não é a Shivá de verdade, certo? Porque já faleceu faz um tempo. Os escravos e escravas podem trabalhar normal em casa. Vendo a Mimitaskimbo, não precisa vir visitar ele, não precisa vir, as pessoas não têm que vir consolar ele, porque já conversaram com ele durante o regel, certo? A mitzvah de visitar não é durante a Shivá, é durante os 7 primeiros dias. Então, se faleceu no começo do Hag, enterraram, e só depois do Hag ele vai fazer a Shivá, já não precisa visitar. Verengel olalo, e os dias do regel contam. Agora, contam para quê? Com certeza não contam para a Shivá vai ser depois. Contam para os 30 dias. Então, a gente vê que os dias de Hag contam para o Shloshim. Tá aqui é uma pergunta para a Araba que não tem resposta. Claramente a gente vê que o Shloshim começa durante o Hag mesmo. E esses dias de Hag já fazem parte da contagem dos 30 dias. Que ata Ravina Rabi Yochanan, quando Ravin veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele falou o seguinte nome de Rabi Yochanan, afilo kivrou baregel. Mesmo que enterraram durante o Hag, a contagem de 30 dias começa já agora. Certo? Igual a gente viu agora na Braita. Assim falou Rabi Lazar para Rabi Padat, filho dele, quando precisou de Avelot, mesmo Baregel, os dias do Regel, os dias do Hag, contam para o Shloshim. Tá, Rambanan, fala Braita. Kiem kfiat amita shlosha yamim kodem haregel, eino tzarech lichvota achar haregel, divrei Rabi Eliezer. Rabi Eliezer fala o seguinte, a gente viu lá atrás que tem uma mitzvah que chama kfiat amita, que é virar a cama. Hoje em dia não tem essa mitzvah, porque a nossa cama não tem o formato que tinha antigamente, mas basicamente está falando aqui sobre as alachot de Avelut. As leis de Avelut, se alguém começou 3 dias antes do regel, o regel para, não precisa continuar depois. Certo? Como a gente falou, se alguém enterrou um parente 3 dias antes de começar o Hag, ele fez 3 dias de Avelut, depois chegou o Hag, acabou a Shivá, não precisa completar depois. E Chachamim falam que mesmo um dia, ou mesmo 1 hora, já é suficiente. Não precisa ter 3 dias, é suficiente que ele fez, mesmo 1 hora, se enterrou 1 hora antes de começar o Hag, ele começou a Velut, não precisa completar depois. Diferente do que está escrito na nossa Mishnah. Essa discussão entre Ablezer e Chachamim é, a priori, a mesma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai omrim shlosha yamim, que Beit Shammai falam precisa de 3 dias. O Beit Hillel omrim afilo yom echad. E Beit Hillel falam 1 dia é suficiente. Então o Ablezer está indo de acordo com Beit Shammai e Chachamim... Desculpa. Sim, Ablezer está indo como Beit Shammai e Chachamim como Beit Hillel. Amar Ravuna, Amar Rabi Barav, Amar Rabi Yochanan, ve'amrei la... Amar lei Rabi Yochanan, Rabi Barava, ou lei Ravuna, afilo yom echad, afilo sha'ah achad. A gente vê aqui, a Gemara traz a Alachá, que Ravuna fala em nome de Rabi Barava, em nome de Rabi Yochanan, e tem quem diga que não foi Ravuna em nome de Rabi Barava, em nome de Rabi Yochanan. E sim, Rabi Yochanan falou para Rabi Barava e para Ravuna que mesmo 1 dia, mesmo 1 hora, já é considerado Avelut,
e não precisa mais continuar depois do Hag. Rava Amar, Alachá que Tana Didan, de Amar Shloshá. Rava discorda, ele fala, não, Alachá é como o Tana da nossa Mishnah, certo? Que é igual a Rabeliezer aqui na Braita, que falou, precisa 3 dias. Se começou a velar 3 dias antes do Hag, o Hag para, senão não. Ravina Ikla Lesura de Frat. Certa vez Ravina ele chegou num lugar chamado Sura, perto do rio Eufrates. Amarlei Rav Chaviva le Ravina Ilchetamai. E Rav Chaviva, quando Ravina chegou lá, Ravina é um dos Gdolim da geração, perguntou para ele, olha, qual é a Alachá? Amarlei, afilo Yamechad, afilo Sha'achad. Mesmo um dia, mesmo uma hora, já é suficiente, certo? Essa é a conclusão da Gemara, que mesmo um dia antes do Regel, se a pessoa já fez um dia de Avelut, o Regel para a Avelut. Yativ Rachia Barava Verabiami Verabitzak Nafcha, Aquila de Rabitzak Ben Elazar. Certa vez, esses 3 Chachamim, Rachia Barava, Rabiami e Rabitzak Nafcha, eles estavam sentados na Sukkah, na casa de Rabitzak Ben Elazar. Nafak Milta Bimeinayu, eles estavam discutindo, e de repente alguém falou uma drachá lá, que agora não sabe exatamente quem, mas entre eles alguém falou a seguinte drachá. Minain la Avelut Shivá, de onde a gente sabe que a Avelut são 7 dias? De onde vem essa história de Shivá? Por que justamente 7 dias? Dechtiv está escrito no Pasuk, Ve'afachti Chageichem le'Evel. Kadosh Baruch Hu fala que ele vai transformar o nosso Hag, a nossa festa, em Evel, em luto. Mahag Shivá, Avelut Shivá. Do mesmo jeito que Hag são 7 dias, Pesach e Sukkot são 7 dias, assim também a Avelut são 7. Certo? O Sukkot tem 8 dias, porque o 8º dia é Shmini Atzeret, mas é uma festa por si só. Hag e Sukkot são 7 dias. Vem Atzeret de Hadioma. A priori, a gente tem outro Hag também, que é só um dia. Shavuot. Shavuot é só um dia. Então, por que se foi atrás do número 7 e não atrás do número 1? A priori, Hagichem, seus Hagim, pode ser também Shavuot, que é só um dia. Responde a Gemara, me baile ele que Rish Lakish. Não, o Shavuot a gente precisa porque falou Rish Lakish. Damar Rish Lakish, Mishum Rabi Yehuda Nesia, Minain Leshmoa Rechoka, Shina Noeget Ela Yom Echad, Dechtiv Ve'afachti Chagehem le'Evel, Ve'ashkech Natzeret Deikrei Chad Yoma Chag. Fala a Gemara o seguinte, olha, Rish Lakish diz em nome de Rabi Yehuda Nesia, a gente vai ver um pouquinho mais agora desse assunto, tem o que é chamado Shmoa Rechoka, alguém que ouviu que um parente faleceu, só que já faz muito tempo. Ele acabou de descobrir que além do pai, a mãe, irmão, faleceu. Ele faz Avelut somente um dia. Isso é chamado Shmoa Rechoka. Ele ouviu, só que já faz muito tempo. Ele faz Avelut só um dia. A gente tem 2 tipos de Avelut. Tem Avelut de 7 dias e Avelut de 1. E os dois saem do mesmo Pasuk. No Pasuk está escrito Ve'afachti Chageichem le'Evel. Eu vou transformar o Hag de vocês em Evel, em luto. Tem Hag de 7 dias e tem Hag de 1 dia. A luto normal, o luto normal é o luto de 7 dias. Existe um luto que é só um dia só. Quando você ouviu, muito tempo depois que a pessoa faleceu, faz só um dia. Certo? É o que a Gemara vai falar agora desse assunto. Tá na banana. Shmuá krová noeget shivá veshloshim. Alguém que ouve que o parente faleceu faz pouco tempo, ele faz shivá e ele faz shloshim, normal. Shmuá rechoká, porém, se já faz muito tempo, ina noeget ela yom echad. Só faz a velut um dia. Eizoi krová, veizoi rechoká. O que é perto, o que é longe, o que é faz pouco tempo, faz muito tempo. Krová betor shloshim, rechoká lachar shloshim, de Rabi Akiva. Rabi Akiva fala o seguinte, se você ouviu dentro dos 30 dias do falecimento, então você vai fazer shivá e shloshim. Vai fazer com a velut normal. Se você ouviu depois de 30 dias que faleceu, faz um dia só. V'chachamim omrim, achad shmuá krová, v'achad shmuá rechoká, noeget shivá u shloshim. E Chachamim discordam. Chachamim falam que sempre tem Shivá e Shloshim. Não tem diferença. Amarava Baruchan, Amarava Yochanan. Como está motzei yachid mekel verabim achmirim, alachá que rabim. Geralmente, quando você encontra uma discussão entre Yachid e Rabim, entre um Chacham e um grupo, e esse um Chacham ele mekel, ele facilita, e o grupo machmir, o grupo proíbe mais, alachá que rabim, certo? Alachá é sempre como a maioria. Chutz mizo, fora esse caso aqui, que mesmo que Rabi Akiva aqui ele mekel, certo? Rabi Akiva facilita mais, ele fala, olha, se já passou 30 dias, vai ter só um dia de avelut. E Chachamim, que a priori é no plural, certo? São vários Chachamim, falam para fazer 30 dias, mesmo assim, alachá como Rabi Akiva, alachá que deveria mekel beavel. Com relação a avel, com relação a avelut, a luto, alachá é sempre como o mekel. Rav Hanina atalei shmuá de avua mebei Chozai. Certa vez Rav Hanina ele ouviu que o pai dele faleceu. Veio de Beit Chozai, veio de algum lugar, a shmuá,
não é boato exatamente, certo? O fato de que o pai dele tinha falecido. Ele perguntou para Rav Hizda, o que eu faço? Quantos dias eu faço? Falou para ele só um dia, porque já passou mais que 30. Rav Natan Barami certa vez Rav Natan Barami chegou uma shmuá que a mãe dele tinha falecido. Perguntou para Rava quantos dias de aviluta eu faço. Amarlei, somente um dia. É uma shmuá rechoká, já faleceu faz mais que 30 dias, faz só um dia de aviluta. Eitivei, perguntou Rav Natan Barami para Rava, במה דברים אמורים בחמישה מתי מצווה, אבל על אביו ועל 7 ou 30. Perguntou Rav Natan Barami, olha, tem uma braita que diz o seguinte, que tudo isso que foi falado que uma shmuá rechoká, quando você ouviu dizer que alguém faleceu faz muito tempo, você faz só um dia, é quando está falando sobre os 5 parentes, mas o pai e a mãe, você tem que fazer 7 shivai shloshim normal. 5 parentes são irmão, irmã, filho, filha e esposa. Certo? A gente já vai ver os 5 parentes. Mas pai e mãe sempre faz shivai shloshim, não importa quanto tempo faleceu. Amarlei yechidei. Falou Rava, não, essa opinião que falou na Braita que é diferente entre os 5 parentes, que são o irmão e a irmã, filho e filha, e a esposa. Isso daqui tem só um dia, mas pai e mãe é sempre shivai shloshim. Yechidei é uma opinião particular, é um raham só, não é muita gente que só vê assim, então não veloz iralad. E a Alahá não é assim. A Alahá é que realmente, depois de 30 dias, faz só um dia de avilut. Veloz iralad que vatei, e a gente não segue essa opinião. Detania, a gente encontra na Braita uma shita, certo? Um raham, 2 talvez, mas é uma opinião particular de um dos rahamim. Maseu metaviv Shabbat Tzadok, beginzak. Certa vez faleceu o pai de Rabi Tzadok em Ginzak, veio lachar shalosh shanim, ele ficou sabendo só depois de 3 anos. O Bav Shalet Elisha ben Avuyah, os Kenim Sheimó, ele perguntou para Elisha ben Avuyah e os Kenim que estavam com ele, Ve'amru Neog Shivai Shloshim, e falaram para ele, faz Shivai Shloshim normal, certo? Então a gente vê que não é a ideia de Chachamim, da Mishnah, não é uma ideia muito geral, não são muitos Chachamim, é Elisha ben Avuyah e quem estava com ele, quer dizer, um grupo pequeno. O Kshemet Benosh Rabi Achaya Bagolá, quando faleceu o filho de Rabi Achaya, que estava na Golá, Rabi Achaya estava em Eretz Israel, o filho dele faleceu fora de Eretz Israel, e achava lá Shivai Shloshim. Ele fez 7 dias e 30, ele fez Shivai Shloshim, mesmo que a priori a Alahá que faz só um dia, aqui a gente encontra mais alguém que falou para fazer Shivai Shloshim normal, certo? Mas a Alahá não é assim, porque a maioria dos Chachamim falam que não, depois que passou 30 dias, faz só um dia de avilut. Eini, agora a Gemara perguntou, olha, está escrito que a Rabi Achaya, ele fez Shivai Shloshim, certo? Ele fez Shivá normal quando ele teve uma Shmuá Rechoká, quando ele ouviu muito tempo depois que faleceu. Rav Barachod Rabi Chia, o deu Barachti de Rabi Chia. Certa vez, Rav, ele era filho do irmão e da irmã de Rabi Chia. Rabi Chia tinha irmãos e irmãs por parte de pai e por parte de mãe, e esses dois, um do lado do pai e um do lado da mãe, casaram e tiveram Rav. Ou seja, Rabi Chia era tio de Rav pelos dois lados. A mãe era irmã de Rabi Chia por um lado e o pai era irmão de Rabi Chia pelo outro lado dele. Quando Rav foi para Eretz Israel, quando Rav foi de Bavel para Eretz Israel visitar Rabi Chia, Amarlei Abba Kayam, Rabi Chia perguntou para ele, olha, seu pai, meu irmão, ele está vivo? Virando a mudo? Amarlei Ima Kayemet. Rav não quis responder que o pai faleceu, ele falou meio que uma pergunta, certo? Ele respondeu em pergunta, falou, olha, por que você não perguntou da minha mãe? Ela também é sua irmã, certo? Minha mãe também é sua irmã. Por que você não perguntou dela? Amarlei Makayemet? Ele falou, como ela tá? Ela tá bem? Tá viva? Amarlei Abakayam? E aí Rav falou, olha, por que você não perguntou do meu pai? Quer dizer, Rav estava contando que os dois faleceram, mas sem falar isso diretamente. Quando ele perguntava de um, ele falava, por que você não perguntou do outro? E aí Rabi Chia entendeu que os dois faleceram. Amarlei Leshmaia falou para o Shmaia, para o ajudante dele, Chalot liminali, tira meu sapato, veolech acharai kelai lebeit hamerchatz. E pega as minhas coisas, vou para o Beit hamerchatz agora, para a casa de banho, tomar banho. É isso que Rabi Chia falou. Shma minat lat. Do que ele falou, a gente aprende 3 coisas, certo? Dessa historinha a gente aprende 3 coisas. Shma mina avela surbenelata sandal. A gente vê que o avel, quem está de luto, ele não pode usar um sapato de couro. Por isso, Rabi Chia falou para tirar o sapato dele. O Shema Minash Moarechokai no Eget Eleom Echad. Daqui a gente vê também que quem ouviu uma notícia de alguém que faleceu faz muito tempo, ele faz somente um dia. O Shema Minah Miktzat Hayom Kekuloi. A gente conclui daqui também que parte de um dia vale como um dia inteiro.
Então, Rabi Hia, na hora que ele ouviu que faleceram, ele falou o seguinte, olha, faleceu faz muito tempo, tenho que fazer só um dia de avelut, e esse um dia não precisa do dia inteiro, é suficiente um tempo pequeno. Por isso ele falou, olha, tira meu sapato porque eu vou começar a avelut, mas já leva minhas coisas para casa de banho, que eu vou tomar banho. Embora o Avel não pode tomar banho, a gente vê daqui que só esse uma hora que ele vai levar até ir para casa de banho já é suficiente para completar a avelut. Então, a priori, a gente vê que, de acordo com o Rabi Hia, só se faz um dia de avelut. E a gente viu antes uma historinha com o Rabi Achaya, que falou para fazer Shivai Shloshim. Responde a Gemara, Rabi Hia lechud, Rabi Achaya lechud. Hia e Achaya são dois nomes diferentes. Então, você tem Rabi Hia e você tem Rabi Achaya. São dois diferentes. Por isso, não é pergunta de um para outro. Não é uma contradição, porque são dois Chachamim. Amar Rabi Yossi Baravin. Fala Rabi Yossi Baravin. Shamash Moa Krová Baregel. Alguém que ouviu que um parente dele faleceu durante o Hag, e agora é Shmoa Krová, quer dizer, a gente está dentro dos 30 dias, mas ele não começa a ver luta ainda, porque está no meio do Hag. O Lemotzei Aregel, quando acabar o Hag, nascer Drechoká, já vai ser 30 dias depois. Então, por exemplo, ele ouviu que faleceu alguém no terceiro dia de Pesach, e é o dia 28 do falecimento. Então, quando acabar a Pesach, daqui 5 dias, certo? O quinto dia depois que acabar a Pesach, já vai estar no dia 33. Já vai ser uma Shmoa Rechoká. O que acontece aqui? O Lelo vem no Noegel Yom Echad. Os dias do Regel, eles contam, quer dizer, faz parte da contagem, a gente continua contando até o dia 30, e aí ele só vai começar a Velut depois do Regel. Já que ele vai começar a Velut somente depois do Regel, ele vai fazer um dia só. Porque o dia que ele vai começar a cumprir as alachot de Avelut é o dia que a gente considera que ele ouviu. Então, ele vai estar ouvindo uma Shmoa Rechoká, vai ser depois de 30 dias do falecimento, ele faz somente um dia de avelut. Tane Rabiada de Min Keisari Kamei de Rabi Yochanan, assim falou Rabiada de Keisari na frente de Rabi Yochanan, Shama Shmoa Krová Beshabat, Lemotzei Shabat Naset Rechoká, e não Noeg Ela Yom Echad. A mesma história de Regel, só que com relação ao Shabat. Alguém que ouviu em Shabat, certo? O Shabat era o dia 30, que faleceu um parente, no próprio Shabat não tem alachot de avelut, não faz nada de avelut, Motzei Shabat já é o 31. Então, já que ele só vai começar a vê-lo de verdade no Motzei Shabbat, e é o dia 31, ele vai fazer um dia só, como se fosse uma Shmoa Rechoká. Por isso, só faz um dia de avelut. Ponto, certo? Pergunta Gemara, Coreia ou não Coreia? A gente falou que alguém que ouve uma Shmoa Rechoká, ouviu que faleceu um parente há mais de 30 dias, ele faz só um dia de avelut, não faz Shivá. Ele faz criar ou não faz criar? Ele tem a mitzvah de fazer criar, de rasgar a roupa ou não? Rabi Mani Amar no Coreia, Rabi Hanina Amar Coreia. Discussão. De acordo com Rabi Mani, não se faz criar. De acordo com Rabi Hanina, se faz criar. Amarlei Rabi Mani Rabi Hanina. Falou Rabi Mani para Rabi Hanina. Bishle maledi de Amina no Coreia. De acordo com o que eu falei que não se faz criar, que não se rasga a roupa, é compreensível. Por quê? Aí no Deloeika Velut Shivá, porque não tem Shivá. Já que não tem Shivá, não tem criar. Certo? Fala Rabi Mani, olha, a mitzvah de criar, de rasgar a roupa, ela anda junto com o Shivá. Se você faz 7 dias de avelut, você rasga a roupa, senão não. Ela ledidar de amar Coreia criar belo Shivá miika. Mas você que falou que tem que fazer criar, tem que rasgar a roupa quando ele vai fazer só um dia de avelut. Será que existe uma situação no qual a pessoa faz criar, rasga a roupa mesmo que ele não vai fazer Shivá? A priori não. Assim quis provar a Biami, que ela é como ele, que não faz criar, porque não tem os 7 dias de avelut. Pergunta para Veló, será que não tem? Será que é tão estranho uma situação no qual a pessoa vai fazer criar, vai rasgar a roupa e não vai fazer Shivá? Veatânia, aí está escrito na Braita. Veatânia, esse avua de Rabizeira, veamrei lá, a rua de Rabizeira, camei de Rabizeira. Certa vez, esse, que era o pai de Rabizeira, e tem quem diga que esse era irmão de Rabizeira, certa vez ele falou na frente de Rabizeira a seguinte Braita, o que está escrito na Braita, Mishenlo haluk likroa. Alguém que não tem uma roupa para fazer criar, certo? Ele não teve a opção de fazer criar, de rasgar a roupa, quando ele ouviu que faleceu o parente. Veniz damenlo. E, de repente, ele ganhou uma roupa nova. Alguém trouxe uma roupa nova, ele teve a opção de fazer criar. Betor Shivá Coreia, lechar Shivá e não Coreia. Durante os 7 dias da Shivá, ele faz criar. Só que se já passaram 7 dias, já acabou o luto, não se faz mais criar nessa roupa, certo? Se ele receber a roupa durante os 7 dias, sim. Se não, não. Ani Rabizeira Batrei, Rabizeira, quando ele ouviu essa braita, ele completou ela. Bamedvarim amurim bechamisham etem mitzvah. Isso está se tratando, isso que você não faz criar quando você não vai fazer mais a Shivá, é só sobre os 5 parentes próximos, mas não são pai e mãe, certo? Irmão, irmã, filho e filha,
e esposa. Aval alaviv ve'alimo, korea ve'olech. Mas sobre o pai e a mãe, você vai... Tá bom, hein, Rabino? Tudo bem? Sai do mudo aí. Sai do mudo. Estamos de volta, certo? Até onde vocês ouviram? Você vai, aí caiu. Você vai? Vendo? Você falou, você vai, estava dando machado. Coreia veolech. Coreia veolech, certo? Aval, alaviv alimó, Coreia veolech. Fala, Rabizeira, olha, sobre o pai e a mãe, você vai fazer criar sempre. Durante o mesmo que já passou os 7 dias, você sempre vai fazer criar, não importa quando você ouviu. Então a gente vê que é possível fazer criar sem fazer Shivá, certo? Você já não vai mais fazer Shivá. Shivá foi lá atrás, quando você tiver um haluk, você vai fazer criar, mesmo que não tem. Então, a priori, fala Gumará, a gente encontra uma situação em que a pessoa vai fazer criar, mesmo que ele não tem Shivá, mesmo que ele não vai fazer Shivá. Responde a Gumará, não, isso que está escrito para fazer criar aqui, não é porque realmente tem uma obrigação de fazer criar, não é a mitzvah de criar que se faz quando falece alguém. E sim, não era ele ouvir que o pai e a mãe faleceram e não fazer criar. Então ele vai fazer. Mas geralmente a mitzvah de criar anda junto com a mitzvah de Shivá. Quem tem a mitzvah de Shivá, quem tem que fazer os 7 dias de luto, ele faz criar. Se não, não. Então alguém que não... Então, na pergunta que a gente viu aqui em cima, alguém que tem uma Shmuar Echoká, que ele não vai fazer Shivá, ele vai fazer só um dia de Avelut, não faz criar. Tano Rabanan, fala Braita, Kol amur beparashat kohanim shekohen mitamelehem, avel mitabelehem. Todos que o Kohen a priori é proibido de se impurificar, certo? O Kohen não pode se impurificar para os mortos, a não ser parentes próximos. Esses parentes que o Kohen pode se impurificar para eles, o Avel sim luta. Quais são esses parentes? Veloem, Ishto, a esposa, Aviv e Imó, pai e mãe, Achiv e Achotó, irmão e irmã, Benó Bitó, filho e filha. 7, certo? São 7 parentes próximos. 2 para cima, 2 para os lados, 2 para baixo e a esposa. Osifo aleem, Chachamim Osifo, acrescentaram mais alguns, que a priori o Kohen não se impurifica para eles, mas o Avel sim luta por eles. Achiv e Achotó, Betulá Meimó, se ele tem um irmão, uma irmã não casada por parte de mãe, e a irmã casada, tanto de pai quanto de mãe. Sobre esses, não teria obrigação de sim lutar, mas Rahamim decretaram que sim luta, certo? Sim faz avelut para eles. Irmão e irmã que aparecem em cima é por parte de pai. Parte de pai, só o pai já é suficiente, não precisa ser pai e mãe. Se é por parte de mãe, aí é um acréscimo de Rabanan. O que Hashem mitabel aleem, kach mitabel al shniim shelem. De ver Rabi Akiva. Rabi Akiva fala não só sobre eles, a pessoa tem que se lutar, também sobre os shniim, quer dizer, se eles vão ficar de luto, não eles exatamente, mas a próxima geração, digamos assim. Tem o pai e tem o avô. Tem a mãe e tem o avô e a avó, quer dizer, uma geração a mais. Tem o filho, que é a obrigação de lutar, e os netos. Tem o irmão e o filho do irmão, certo? O sobrinho, quer dizer, se você for mais uma geração além, também tem obrigação. Rabi Shimon ben Lazar omer, em nome tabel, el al ben beno vel aviv. Rabi Shimon ben Lazar fala, olha, isso que você precisa assim lutar sobre a próxima geração é só para cima ou para baixo. Ou seja, só os avós ou os filhos, mas não para os sobrinhos, por exemplo. E Chachamim dizem, kol shemitabel alav, mitabel imo. E Chachamim falam o seguinte, olha, se tem alguém, algum parente seu, que você precisaria ficar de luto se ele tivesse falecido, quando ele está de luto, você fica junto com ele. Então, o irmão, por exemplo. O irmão é alguém sobre quem você fica de luto por ele. O que acontece se o irmão perdeu o filho, ou seja, o sobrinho da pessoa faleceu, já que o irmão vai ficar de luto pelo filho, você também fica de luto com ele. Então, todo mundo que você ficaria de luto se ele tivesse falecido, quando ele estiver de luto, você faz isso junto. Chachamim ainda está na cama. A priori, Chachamim está na cama. A primeira opinião de Rabi Akiva e Chachamim é exatamente a mesma coisa. Rabi Akiva fala, olha, vai mais uma geração. Vai para o avô, para o neto, para o sobrinho. Chachamim é a mesma coisa. E Kabeinayu e Mobabait. Tem uma diferença. De acordo com Rabi Akiva, a obrigação é sobre a pessoa de se lutar para essa próxima geração, para essa próximo passo. De acordo com o Chachamim, você precisa ficar de luto quando você está junto com ele. E Mobabait, certo? Você vai, o irmão da pessoa está de luto
e você vai visitar ele, você senta numa cadeira baixa, você fica de luto junto com ele. Mas quando você não está na casa, não precisa. Como conta a seguinte história, que Adamar lei Rav lechia brei, como falou certa vez Rav para o filho dele, para Ria, vechen amar lei Ravuna le Rabba brei, assim falou Ravuna para o filho dele, Rabba, quando a esposa estava de luto porque faleceu algum parente da esposa, Beapá, quando você estiver na frente da sua esposa, Neoga Veluta, cumpre as alachot de Aveluto junto com ela, certo? Porque é um parente seu que você precisaria, sim, lutar por ele. Então, quando ele está de luto, você tem que ficar de luto junto. Beloapá, mas quando você não está na frente dela, Lotin Huga Veluta, não precisa mais cumprir as alachot de Aveluto, só quando você está próximo. Maruk Vashachiv Lei Bar Hamua. Certa vez, Marukva faleceu, Bar Hamua, quer dizer, o cunhado, filho do genro. Savar lemita valei Shivau Shloshim. Ele pensou, olha, eu preciso fazer Shivai Shloshim junto com a esposa. Al Ravuna Legabei, Ravuna foi visitar ele, Ashkechi, viu que ele estava de luto. Amalei Tzudenyata Baed Lemichal. Lomru Lichvod Ishto Elachami Vechamoto. Perguntou para ele o seguinte, olha, você quer comer comida de enlutado? Por que você está fazendo luto pelo seu cunhado? A priori, ele fez luto pelo cunhado, por quê? Porque se a esposa está de luto pelo irmão, ele precisa ficar de luto junto com a esposa. Porém, falou para ele o Ravuna o seguinte, olha, você quer comer comida de enlutado que está fazendo luto? Lo amru lichvod ishto, se só precisa se enlutar junto com a esposa, ela chami vechamoto, só quando falece o sogro ou a sogra. Mas se é o cunhado e a esposa está de luto, aí não precisa. Certo? Você está fazendo isso, lichvod, a pessoa que está de luto. Você realmente não tem obrigação de se enlutar. Mas se está próximo, sua esposa, que está de luto, então você age igual ela. Porém, só é obrigatório quando é o pai e a mãe dela. O sogro e a sogra, mas o cunhado não. Detalhe, como está escrito na Braita, Mishemet Hamivo Hamoto, alguém que faleceu, o sogro e a sogra, ele não pode obrigar a esposa a se maquiar, certo? Não pode falar, olha, não sai assim, não fica assim, sem maquiagem, não tem como obrigar ela. Ela, pelo contrário, ele cumpre as mitzvot de Avelut igual ela, junto com ela. Ou ela que faleceu, o sogro ou a sogra, ela também não tem que se embelezar, se maquiar, ela faz Avelut junto com o marido. Ou seja, a gente vê daqui a priori que é somente sogro ou sogra, não qualquer Avelut. Porém, tem outra braita que diz o seguinte, mesmo que falaram que ele não pode obrigar a esposa a se maquiar, quando ela está de luto, ainda assim, ela ainda tem as obrigações da casa. Ela tem as obrigações de servir ele, de arrumar a cama e de preparar o banho dele, ela vai continuar fazendo normal. Então, caixa nadar, a priori tem aqui tem uma contradição. Na primeira está escrito que ele cumpre quando a esposa está de luto, ele se luta junto com a esposa. E aqui está escrito, quando a esposa está de luto, ele pode dormir, ele dorme na cama normal, ele lava o corpo, quer dizer, aparentemente parece que ele não tem luto. Então, quando a esposa está de luto, ele tem que estar de luto com ela, como aparece na primeira braita, ou não precisa estar de luto, como aparece na segunda. Daqui a gente conclui que tem uma diferença. Se é o sogro e a sogra, então ele tem que sim lutar junto. Mas se são outros parentes da esposa, não precisa. Tem uma braita igual, tem uma braita que diz a mesma coisa. Certo? Essa obrigação de se lutar pelos parentes da esposa é só quando é o sogro e a sogra, mas outros parentes não precisa mais. Vamos mais um pouquinho. Ameimar Shachiv Lei Bar Brei, certa vez faleceu o neto de Ameimar. Karalui, ele fez criar pelo neto. Atabrei, quando o filho dele veio visitar, veio sentar Shivá, certo? Pelo neto, que era o filho do filho. Karabeapei, Ameimar de novo fez criar, certo? Rasgou de novo a roupa. Porque o filho veio para ficar de luto, e a Meimar, para se juntar com ele no luto, também rasgou a roupa. Idgar de meio shav karai, ele percebeu que ele fez a criar, ele cortou a roupa sentado, kam kara meumad, e ele levantou e rasgou a roupa pela terceira vez de pé. A mitzvah de criar tem que ser de pé. Amar leira vashi la Meimar, criar de meumad minala, onde a gente sabe que a criar tem que ser de pé. Dechtiv, está escrito no pasuk, vayakom Yov, vaikrait meilo, que Yov, quando ele recebeu a notícia de que um parente dele faleceu, ele levantou e fez criar. Ele cortou a roupa de pé.
Pergunta a Gemara, ela meata, se for assim, ve'amad lo chafatz lekachta hanami, está escrito com relação a chalitza. Chalitza é quando tem a mitzvah de ibum, certo? Que uma mulher era casada, o marido faleceu e ela tem que casar com o cunhado, se eles não tinham filhos. Se o cunhado não quer casar com ela, se faz o que chama chalitza, certo? Eu não vou falar aqui como é o processo da chalitza, mas está escrito na Braita que ele levanta e fala, não quero casar com ela. A priori está escrito tem que ser de pé, ve'amad, ve'atane, mas está escrito na Braita, ben yoshev, ben omed, ben muteh. Não precisa fazer todo esse processo de pé. Pode ser sentado, de pé, encostado, não faz diferença. Amarlei, então, se você falar que o que está escrito que Iov levantou para fazer criar, significa que tem que fazer de pé, então aqui a mitzvah de chalitza, a priori tem que ser de pé também. Amarlei, atem loktiv vayamod vayomar, achaktiv vayakom vayikra. Foi para o seguinte, olha, lá está escrito ve'amad ve'amar, ele levanta e fala, quer dizer, tá simplesmente contando os fatos, não está falando que é obrigado a fazer isso. Com Iov está escrito vayakom vaikra, ele levantou e ele fez criar, quer dizer, é um ato mais ativo. Aqui, ve'amad ve'amar, é só falou, olha, ele se levantou e falou, mas não tá falando mais ou menos o que acontece, não está falando uma obrigação de se levantar, certo? A linguagem de obrigação ou de contando uma história é diferente. Por isso, com relação a criar, precisa ser de pé, mas aqui, com relação a chalitza, não obrigatoriamente tem que ser de pé. Bom, agora vai continuar um pouquinho sobre esse assunto, mas continuamos amanhã, Bezat Hashem.